Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui, tá? A gente continuar o nosso processo aqui, tá, pessoal? A espiritualidade, tá, pessoal? Deus, a espiritualidade tá trabalhando aí, tá? Para o nosso bem, para que a gente faça o bem também, né? E para o nosso bem, tá, pessoal? Porque é isso, a primeira coisa que a gente lembra de Deus, busca Deus, é quando a gente tá na dificuldade, né, pessoal? Todas as pessoas são assim, tá, pessoal? Todas, tá? Quando tá na dificuldade, clama alguém, uma energia, o céu, tá? Vai buscar ajuda desse Deus invisível, mas real, né? Esse Deus que todos estão quando estão na dificuldade. Por isso que a intenção, pessoal, de Deus colocar a gente aqui nessa realidade. Porque é onde a gente encontra dificuldade, tá? E a gente aí lembra desse Deus. Foi o que ele falou, que colocou isso na alma, no coração do ser humano, para ele buscar a Deus, buscar a vida eterna, a eternidade. Que está com Deus, né? Essa vida eterna está com Deus, porque se a gente não está conectado a essa fonte, a gente não tem vida eterna. Entende, pessoal? Precisamos entender isso, tá? Não existe vida fora da frequência de Deus. Não existe vida. Tá todo mundo morto, tá? Foi o que aconteceu com Adão, né, pessoal? Perdeu aí, a gente agora tem que se reconectar, né? Entrar na nossa missão também. Foi até o que eu falei, nossa, essa semana aí eu gravei cada vídeos assim, tá, pessoal? Bem forte, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente tem que permanecer aí fiel nessa espiritualidade, tá, pessoal? Entende? E a gente, o que é que Deus espera da gente, pessoal? Nos manda para aqui, para a gente cumprir o nosso propósito, mas o que é que ele espera da gente? Ele espera fidelidade, tá, pessoal? Você sabe o que é fidelidade? É? É o que a gente vamos estudar hoje, tá? A gente vai estudar hoje sobre o que é a fidelidade espiritual. Então, pessoal, vocês sabem o que é isso, né? Cadê meu estudo aqui? O meu estudo que eu preparei aqui, tá, pessoal? Então, vocês sabem o que é isso, pessoal? Essa fidelidade espiritual. Aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que desenvolver essa virtude de lealdade, cadê? De lealdade aos valores, né? Tanto valores éticos e morais. Por que a gente tem que ser fiel a isso, pessoal? Nossa, porque, sabe, pessoal, tenho visto muitos líderes, tá, pessoal? Pessoas também que diz que é espiritual, que diz que é cristão, que diz que é de Deus. Ela às vezes até começa bem, tá? Eu presenciei em alguns grupos, tá? Que eu tava, que o pastor ali começou bem quando tava fraquinho, né? Nessa vida, né? O cidadão tava com a conexão, a fidelidade a Deus, não? Mas quando entrou dinheiro, pessoal, entrou fama, entrou isso,
A pergunta é, será, pessoal, que vocês vão permanecer fiel, né? Porque você pode virar um Deus, o Deus desse século, que é inimigo também de Deus. Você vai trabalhar contra as coisas da espiritualidade, tá, pessoal? As coisas corretas, as coisas ética, moral. Olha quantos aí, pessoal, que é líder, que é pessoas que estão praticando coisas imorais, falando coisas imorais. Nos seus cultos, né? Que ele diz que é o culto dele lá, a igreja lá, nos seus cultos. Olha aí, pessoal, quanto pastor aí eu já vi aí, vi o vídeo aí, que não gosta de pobre. Um falou que o culto, onde ele está lá, quem manda nessa pocilga sou eu. Tá, pessoal? Olha aí, pessoal. Porque essas pessoas não permaneceram com a fidelidade, né? Que é uma lealdade a, a essas virtudes, aos valores, né? Ético-morais, né? Você vê que até a moralidade aí tem muitos aí que não está atendendo essa moralidade. Pessoas, tá, pessoal? Estou falando de pessoas que se diz religiosa, espiritual, tá? Isso está acontecendo no meio, tá, pessoal? Agora, por isso que Deus espera, tá, pessoal? Que a gente mantenha a nossa crença, a nossa fé, a nossa fidelidade até o fim, porque Ele vai nos dar a coroa da vida. Então, a minha pergunta, por que temos que desenvolver essa virtude de lealdade dos valores? Para que a gente vá até o fim e Ele nos dê a coroa da vida. Porque a essência de Deus, tá, pessoal? Ela tem fidelidade, tá? Tomar um chá aqui que eu já tô tossindo, né, pessoal? A garganta, né? Então, ele quer que você seja porque a essência de Deus. Então, aqueles que estão com o Espírito de Deus, pessoal, ele vai ser guiado por essa fidelidade, tá? Aí eu fico me perguntando, nossa, esses pastores dizem que tem fidelidade, é fiel a Deus, mas olha o que eles estão fazendo, pessoal. A gente que está desperto fica olhando assim cada loucura que cada um tem no seu grupo, tá, pessoal? Você não viu a loucura que o pastor aí fez todo mundo se tatuar aí? Que até a Bíblia proíbe isso, né, pessoal? A Bíblia proíbe tatuagem, tá? Sem marcar o corpo. Mas você viu que o pastor convenceu milhares dos seus seguidores, né? A se tatuar. Pelo amor de Deus, isso é doutrina de Cristo, pessoal. Isso é doutrina de Cristo. Quem tá mandando ele pregar, fazer para as pessoas fazer isso? Então você vê, pessoal, que não está na lealdade, a fidelidade das coisas que aprendeu de Deus. Não está. Estão se desviando. Então, aí tem espírito estranho, tá? Aí nesse grupo aí tem espírito estranho. Você viu? A igreja toda ele convenceu, fez a pregação, convenceu a igreja dele toda, o grupo lá que ele tá, principalmente os jovens, a se tatuar. É brincadeira, pessoal? Você tá pensando que é brincadeira, né? Você tá pensando que isso é brincadeira? Tá aí na internet para você ver. Tá aí os vídeos aí. Aonde é que a gente vai parar, pessoal? Entende você por que a gente tem que permanecer com a fidelidade espiritual
aquilo que a gente aprendeu de bom, de honesto, de sincero, de correto. A gente tem que colocar isso, pessoal. Entende? Você entende agora a situação? Então, pessoal, vamos para nosso estudo, né? Que eu vou dar uma ênfase sobre isso. Eu dei essa introdução para vocês perceberem, né? Mas a primeira pergunta é: o que é a fidelidade espiritual? Então, pessoal, o que é isso? Ele fala: a fidelidade espiritual se refere à lealdade e à constância em relação a uma fé, crença ou ensinamento espiritual. Então, ele está dizendo que essa fidelidade é aquela lealdade que aquela consciência tem de ter a constância em relação à fé dele, à crença dele, né? E o ensinamento espiritual que ele recebeu. Então você tem que se manter ali. Então aquela constância, aquela lealdade é aquilo que você aprendeu, principalmente dos apóstolos que estão nos ensinando, pessoal. Você viu algum apóstolo ensinar para esse pastor que mandou todo mundo se tatuar? Você vê nenhum ensinamento desse na Bíblia? Mas só que ele fez isso, fez todo mundo, convenceu, né? Usando a hermenêutica lá, da palavra, fez todo mundo acometer isso aí. Por isso que os apóstolos, pessoal, Cristo, apóstolo, os profetas, são fundamento da fé. Fundamento é base, né? Porque você não pode construir uma casa, principalmente a gente que a casa é espiritual, sem esse fundamento. Se não tiver esse fundamento, vai cair. Qualquer dia desse demonstra o erro, o que é que vocês estão servindo. Então, está acontecendo isso com esse pastor aí, tá? Ele está demonstrando qual é o compromisso dele aí, tá? Qual é a crença dele, o ensinamento dele. Não é no verdadeiro, no Cristo, né? No ensinamento que os apóstolos, que Cristo passou para os apóstolos, não é. Então, uma crença errada, tá, pessoal? Por isso, pessoal, eu vi até uma menina fazendo a pergunta a um pastor, que ela disse, eu não creio nada, só se me provar 100%. Eu gostei até da resposta do pastor. O pastor disse assim: você vai comprar um remédio na farmácia, você vai mandar testar lá 100% para ver se 100% aquele remédio vai agir no seu corpo? Você não faz isso. Então a gente vive aqui, pessoal, não é de 100% tudo certeza, tá? A gente vive pela fé também. A gente vive pela fé, então a gente fica acreditando que aquilo é tanto que a crença é importante que os médicos, eles sabem. Ele, às vezes, não dá remédio à pessoa, ele dá a cápsula vazia, né? Como é que se chama a cápsula vazia? Que é o placebo. Ele dá o placebo porque ele sabe que é a fé da pessoa em acreditar que ele tomando remédio ele vai ficar bom, que vai fazer o resultado nele. Os médicos sabem, tá? Se você não sabe disso, então, uma pessoa dessa, pessoal, está totalmente desorientada. Então ela fez a pergunta, o pastor foi no alvo, tá? Ali o Espírito de Deus respondendo ela. Digo, você não pode ser 100% tudo, provar 100%. Então tem que ter crença. Ah, me prove que Jesus ressuscitou. Me prove aonde, cadê a prova? Não é negócio de prova, você tem que crer. Então, a crença é importante, tá, pessoal? E o ensinamento espiritual.
a gente tem que ter uma constância nisso aí, a lealdade de estar ali crendo, tá? Aí ele fala, envolve confiança, compromisso e dedicação a esses princípios, mesmo diante das tentações. Então, é você se manter firme, mesmo diante das tentações de dinheiro, mulher, você se manter firme naquele ensinamento, na sua crença espiritual. Não deixar se levar por nada, tá? Aí ele fala, é uma virtude, então, a fidelidade é uma virtude que a gente tem na nossa alma divina. Por isso que eu coloquei a pergunta, e por que temos que desenvolver essa virtude, pessoal, de lealdade? Ela é uma virtude que está na nossa mente. Então, você só vai poder trabalhar essa quando você desenvolver a espiritualidade. Sem desenvolver a espiritualidade, você não vai ter virtude de ser fiel, tá, pessoal? Você vê as pessoas, isso é a prova de que as pessoas, mesmo no grupo religioso, não estão trabalhando essa virtude aí, pessoal. Não está se conectando com o verdadeiro. Então, eu vejo muitos que dizem que é cristão, que é espiritual, que é mentindo, enganando, fazendo falcatrua. Então, você não tem valores. Você não é fiel aos valores que Cristo, os apóstolos ensinou. É a prova, pessoal. Tá? Essas pessoas. Então ele fala, é uma virtude que se manifesta através de prática consistente dos valores espirituais. Então, é através das práticas consistentes dos valores espirituais, que é ética, moral, né? E da busca pela verdade e santidade. Então, é aquela onde você vai praticar para buscar os valores espirituais, a verdade e a santidade. Entende, pessoal, da onde vem essa fidelidade espiritual? E a gente tem que permanecer, tá? Vocês que é do meu canal, eu vou ensinar a vocês, pessoal. Agora, isso vai depender da sua consciência, tá, pessoal? Entende? Mas eu ensinar o correto é o correto. O que a gente tem que fazer de correto é o correto, tá? Não podemos sair dessa frequência, tá? Aí ele fala, né, pessoal? A fidelidade é frequentemente associada à confiança em Deus, em seu ensinamento, expressa através da obediência ao mandamento e da busca por uma vida de acordo com a vontade divina. Então, a fidelidade está associada a isso. Você ter confiança em Deus. Tem que confiar, pessoal. Ai, meu Deus. É isso que é a fé. A gente não está vendo esse Deus. Esse Deus é invisível. Mas ele é real, tá, pessoal? Então, é você confiar e você vai expressar essa confiança em obediência aos mandamentos dele. Então, buscando viver de acordo com o mandamento para fazer a vontade desse Deus invisível, mais real. Entende? Isso é que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Aí ele fala, a fidelidade espiritual pode ser entendida como a busca por uma verdade superior, um compromisso com valores ético-morais, né? Tem que ter ético e moralidade, pessoal. Você que está buscando uma verdade superior, não tem como. Você tem que ter um compromisso com isso. Aonde quer que você vá, tá? Por exemplo, eu tô aqui sem muita fama, sem muito dinheiro, mas se eu ganhar fama e dinheiro aqui, pessoal, eu vou mudar? Já teve muitos líderes que aconteceu isso. Ele não permaneceu fiel à essência dele, à ética, à moral. Começou a mentir. Isso que é fidelidade, tá? É mesmo você, no pouco ou no muito, você permanece naquela essência, naquela vibração, naquela
virtude que você desenvolveu, tá? Aí ele fala, é uma dedicação à jornada de autoconhecimento e crescimento. Então, é uma dedicação que você vai, nessa jornada, se dedicar ao autoconhecimento e o crescimento espiritual. Permaneça fiel ali, ó. Ah, irmão Samuel, as coisas tá ruim, tá de permaneça. Entende, pessoal? Permaneça fiel àquilo que você aprendeu espiritualmente, principalmente as coisas de Deus, as coisas boas, tá, pessoal? Não saia disso, não minta, não engane, não vá praticar coisas imorais, tá? Permaneça aí na frequência, tá? Aí ele fala, em essência, né? A fidelidade espiritual é uma virtude que se refere firmeza, perseverança e profundo senso de propósito, guiando o indivíduo à sua busca por significado e transcendência. Então, essa fidelidade é aquela essência, né, pessoal? É uma virtude que a gente tem lá na essência que faz com que a gente persevere no nosso propósito de vida. Então, às vezes não é só você entrar no seu propósito de vida, é você perseverar e ir até o fim. Foi o que o apóstolo Paulo falou para os irmãos, né? Que estavam chorando. Ele disse, irmão, assim você parte meu coração, tá? Você chorando desse jeito, eu tenho que cumprir o meu propósito. Eu estou preparado para ser amarrado, torturado e morrer em nome de Cristo Jesus. Ele disse que estava preparado para isso. Entende, pessoal? Então, ele tinha que permanecer fiel até o fim, pessoal. Entende? Isso os apóstolos demonstraram, né? Vários homens de Deus, profetas, mostraram a fidelidade de confiar em Deus, tá, pessoal? Nesse Deus que ele não estava vendo, mas ele estava confiando. E Deus manifestou a presença dele nessa realidade, tá? Através do seu anjo, dos mentores, ele manifestou para livrar a gente do perigo. Ele fez isso porque Deus é fiel. Aquele que permanece na frequência, Deus não vai deixar essa pessoa, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a palavra fidelidade, né, tem origem no latim fidelitas, que por sua vez deriva de fidelis, o significado fiel. Então, você vê que a palavra fidelidade vem de um significado de ser fiel. Fidele está relacionado a fides, que em latim significa fé. Então, está relacionado a ser fiel à sua fé ou à confiança. Você vê que na raiz, pessoal, da palavra, na origem, né, já está mostrando o propósito da palavra. Fidelidade, né? Aí ele fala, assim a ideia de fidelidade está ligada à noção de lealdade, constância e compromisso com algo ou com alguém, né? Então é demonstrado ali que você é fiel ali àquilo, né? A sua crença, a sua fé, a confiança que você tem em Deus. Não, rapaz, Deus não existe, aí vai aparecer um ateu. Deus não existe, cadê a prova aí? Aí você vai querer provar para... Não, você não tem que provar nada, pessoal. É a sua crença, a sua fé. Ele tem que crer também, tá? Não tem que provar nada para você. Não tem que provar nada que se eu sou cristão nem nada. Não tem que provar nada. A minha essência, a minha maneira vai demonstrar se eu sou fiel, leal às coisas de Deus ou não.
tá? Você não tem que provar nada para ninguém, tá, pessoal? Você tem que ser você mesmo, agir com aquela lealdade, com a fé que está no seu coração, tá? Aí ele fala, né? A palavra também tem um significado relacionado à espiritualidade. É claro, né, pessoal? Porque está falando de fé, de confiança, tem relacionado à espiritualidade da gente. Onde fides pode significar a fé, a fé em Deus e aos princípios espirituais. Então, como é que fide significa a fé em Deus e aos princípios espirituais, que vem de confiança, né? Fé e confiança em Deus, né? Então você está confiando, você está com fé em Deus e você está confiando nos princípios espirituais que Deus passou para você. Aí ele fala, no entanto, o conceito de fidelidade se expandiu ao longo do tempo. Então, pessoal, o que é que ele fala que essa fidelidade se expandiu ao longo do tempo? Então, ao longo do tempo, não ficou só nessa parte mais religiosa, então entrou em outras partes. Que ele fala, ao longo do tempo, para incluir lealdade em diversos contextos, como relacionamento, contratos e obrigações. Então, pessoal, a fidelidade da pessoa depende dessa fé em Deus, aonde que aquele que tem a fé em Deus verdadeira, ele é uma pessoa fiel, tá? Tanto no relacionamento, nos contratos, nas obrigações dele, ele é fiel, tá? Mas quando uma pessoa não é fiel a Deus, pessoal, ela pode enganar no relacionamento, o contrato pode fazer mutreta. Olha quantas empresas aí, pessoal. Obrigações. É por isso que hoje em dia, tá, pessoal? O homem antigamente tinha palavras, né? O rei tinha palavra. O que ele falasse, estava dito, né? Mas hoje em dia não tem palavra nenhuma, tá? Hoje tudo tem que ser escrito, carimbado, registrado, né? Porque para ter uma prova de que você falou aquilo, de que, sabe? Porque os homens se corromperam essa fidelidade, porque essa é a prova. Essa é a prova clara que a gente pode ver no dia a dia. A prova clara de que essas pessoas estão afastadas da espiritualidade. É a prova. Como é aí? Quantas pessoas no relacionamento é sincero aí? Contratos, né? Em geral aí, de empresa. Obrigações. Será que você está sendo fiel às coisas? Então, tem tudo isso, tá, pessoal? Então, essa palavra fidelidade foi inserida nesse contexto, mas veio da raiz da fé em Deus, do princípio espiritual. Então, quando a pessoa é espiritual, ele coloca esse princípio e ele é leal a esses princípios, no relacionamento, no contrato, na obrigação dele aqui, ele vai ser uma pessoa que tem fidelidade. Ele é fiel, pessoal. Tá? Por isso que eu estou me mantendo fiel às coisas da espiritualidade, em falar a verdade, não enganar vocês. Então, eu não estou indo enganar vocês aqui, pessoal, por causa dessa minha fidelidade, tá? Não é por causa de você. Isso é um trabalho que eu estou trabalhando a mim mesmo, né? É o que os outros líderes, outras pessoas já caiu nessa... não ficou fiel às coisas que Cristo ensinou, os apóstolos ensinou, não ficaram fiel. Olha aí, pessoal. Pastor fizer todo mundo fazer tatuagem. Aonde você viu isso? Algum Cristo falou isso? Aonde que os apóstolos estão ensinando isso para você ensinar as pessoas?
Tem? Mas as pessoas com a Bíblia na mão, mesmo assim, aceitou tudo que o pastor falou lá. Tudo se tatuaram, né? A igreja toda lá. Se você não entrar lá, você tá fora, você tá contra a gente. É mandado embora, tá? Desses lugares. É assim que acontece, pessoal, tá? Você não tem que ser fiel a homem, a ninho. Você tem que ser fiel à fé em Deus e os princípios espirituais. Princípio tanto ético e morais. Então, veja se esse princípio que ele está trazendo está de acordo com a ética, com a verdade e com a morais. Então, com aquelas práticas que vai trazer moralidade. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que olhar. Porque tem outros pastores também falando que não gosta de pobre. Como pode isso, pessoal? E vocês concordando lá, então você está até concordando, ajudando uma pessoa a levar engano. Então, você é participante do engano. Hum? Tome cuidado que vocês, nesses grupos que vocês estão aí, tá, pessoal? Vocês podem ser participantes e depois, eu quero ir para o céu, eu quero. Você vai ver o céu que o céu da boca da onça vai vir para você, tá? Não é somente ir participar de um grupo, não é isso, tá, pessoal? É estar praticando os princípios espirituais, né, morais, estar com fé em Deus. Mesmo você não crendo, você tem que crer, você tem que ter fé nesse Deus e começar a colocar em prática os princípios morais e éticos. Aí está fazendo com que você creia em Deus. As pessoas vão ver realmente. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, atualmente na sociedade de valores líquidos em que vivemos, ser fiel ou agir em fidelidade é um sinônimo de bobo. Então, é isso aqui, ó, pessoal. É isso que acontece. Então, atualmente hoje, né, da sociedade, pessoal, esse valor, a sociedade está com valores líquidos, né? Valores superficiais. Então, aquele que vive ser fiel, agir com fidelidade nessa sociedade, é tido como bobo, tá? Por isso que teve gente até da minha família falou assim: ah, você é besta, você é bobo, os pastores aí ganhando dinheiro, aí você não vai pedir dinheiro aí aos outros, não vai estar ganhando tudo dinheiro e você aí sem ganhar nada. Eu vi isso coisa da minha família, tá, pessoal? Por quê? Porque olha o que os pastores estão fazendo para tirar o dinheiro das pessoas. Olha o que eles estão fazendo, pessoal. Vocês sabem, eu nem vou comentar sobre isso. Vocês sabem as práticas dele. Todos aí, tá? Ah, mas tem um aqui que é bonzinho, irmão Samuel. Todos. Tá incluindo doutrina que não é de Cristo, tá? Todos. Por isso que eles estão se ressaindo aí. Então, eu que estou trazendo essas coisas espirituais também, aí minha família, você é bobo. Você é bobo, você devia estar aí ganhando muito dinheiro aí. Ah? Fala bem, tem conhecimento das coisas, você devia estar ganhando, você é bobo. Então, quando a gente tenta ser fiel, pessoal, nessa realidade aqui, que está com os valores corrompidos, pessoal, a gente é tido como bobo. Afinal, diz o velho ditado popular, ele fala, o mundo é dos espertos. Então, aí, ó, não é isso? Eu acho que eu vi até uma frase dessa, né? O mundo é dos espertos. Então, é um ditado popular aí que todo mundo diz. Então, você tem que ser esperto, tá?
Então, quando a gente está agindo assim com fidelidade a Deus, não por causa da outra pessoa, mas porque você cuidando de você, ele vai dizer que você é bobo. Entende, pessoal? Vai dizer que você é bobo, porque esse mundo aqui é dos espertos. Então, tá claro, tá na nossa cara, pessoal. A gente aqui não quer ver, tá? Aí ele fala: e ser esperto é se tornar alguém dúbio, então, alguém com duas personalidades. Então, aqueles que é fiel, ele não pode ter essa dubialidade, que é dois caráter, tá? É pessoa dúbia. Uma hora ela é uma coisa, uma hora é outra coisa. Então, é isso que você vai se tornar um maligno. Porque pessoas assim com máscara é uma pessoa maligna. Agora você entende por que o maligno está dominando a maioria das pessoas? Você entende agora, pessoal? Hã? Só aqui você vai ouvir isso, tá? Porque nenhum vai falar isso aqui para você, principalmente em canais assim abertos no YouTube, ninguém vai falar isso, tá? Só aqui no meu canal, tá? Aí ele fala: sem parar ganhar, for necessário quebrar a confiança de alguém, isso não deverá ser uma preocupação. Então ele não está preocupado se vai quebrar a confiança de alguém, de um amigo, sabe? Ah, vai quebrar a confiança em Deus, ele não está nem, ele está querendo ser esperto. Né? O mais importante é que a lógica maquiavélica, então, do diabo, né, maquiavélica, seja obedecida. Não importa o meio, o que importa é que o resultado seja alcançado. Então, não importa o meio, como você faz, importa é que eu vou tirar dinheiro de vocês. Olha o que os pastores fizeram, pessoal. É uma obra maquiavélica. Entende? Aí o que minha família falará? Ah, você é bobo. Os outros estão tudo ganhando dinheiro aí, vocês não tá aí, ó. Tudo rico aí com carro, passeando para cima e para baixo aí com sua irmã. Tá todo mundo aí, ó. E você tá aí. Você é tentado, pessoal. Você é tentado para fazer um plano para querer, é, mesmo que vá quebrar sua confiança em Deus, não tá nem aí para você alcançar o resultado de ganhar dinheiro. Então, são pessoas que estão pensando assim, pessoal. Então, a gente tem que ir de acordo com esse pensamento. A gente que é espiritual, que temos uma fidelidade de Deus, a gente tem que agir dessa forma, pessoal. Coloca aí nos comentários. Coloca aí, pessoal, se a gente tem que agir assim de acordo. E a própria Bíblia, né, Paulo fala: não vos conformei com isso, mas transformai pela renovação da sua mente. Então, não vos conformei, não entre no mesmo padrão que essas pessoas estão indo. Você tem um padrão assim, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? A fidelidade como um aspecto do fruto do Espírito Santo. Então, a fidelidade é uma virtude lá, né? Um fruto que o Espírito de Deus, né, começa a brotar na nossa vida. Então, é a prova, aqueles que é fiel, é a prova de que você está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Então, esses pastores eles falam: eu estou cheio do Espírito, né? Começa a pular, né? Mas quando é a fidelidade para o bem, tanto dele quanto das outras pessoas, não tem fidelidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui porque você não vai ouvir isso aqui, tá? Esses pastores não vai fazer um estudo sobre isso, não vai falar sobre isso, tá? Ele só vai dizer que você tem que ser fiel no dízimo, tá? É isso que ele quer, que você seja fiel no dízimo ali, tá? É isso que ele quer.
Mas ele não vai falar isso aqui, tá? De jeito maneiro. Então, ele disse, está baseado no compromisso firme e duradouro com o que mais amamos, exigindo de nós dedicação e lealdade. Então, exige que a gente tenha um compromisso de amar, de se dedicar à lealdade de Deus. Ser fiel é ter um coração inteiro voltado ao Senhor. Não tem como, tá? Coração inteiro. Por isso que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo, não tem reserva, não, tá, pessoal? É todo o coração. Então, tem que ser com o coração inteiro voltado para o Senhor. Então, uma pessoa fiel, ela tem o coração dela voltado para o Senhor. É claro, pessoal, tá na nossa cara, mas a gente não quer ver. Tá dormindo, muitos estão dormindo aí, sendo guiados por esses falsos profetas cegos, tá? Tanto no meio evangélico, católico, espírita, espiritualista, tá? Estão enganando vocês. Mas, porque vocês estão vibrando no engano também, tá, pessoal? Tudo é um reflexo daquilo que a gente está vibrando. Aí ele fala, refletindo a nossa palavra, promessa a verdade para com Deus e com o próximo, não para sermos elogiados pelos outros, mas porque desejamos ser fiel como Cristo é fiel. Então, não é para que a gente possa ser elogiado, você é uma pessoa boa, você é fiel a Deus, você é... Não, a gente não espera nada das pessoas, tá? A gente vai melhorando a gente próprio, pessoal. Nos analisando e melhorando a gente próprio, tá? Não se espelha aqui o outro, não faça isso, tá? O outro é o outro, você é você, tá? Então, não é para mostrar para os outros, tá? E a gente está desejando ser fiel igual a Cristo, chegar à mesma maturidade que Cristo chegou, tá? E ele fala, em que ao fim, ao retornar para casa, quando estivermos na presença do Pai, possamos ouvir sua doce voz, convidando a celebrar com ele, dizendo, muito bem, meu servo bom e fiel. Então, você vai ouvir isso, muito bom. Você fez um ótimo trabalho. Nossa, pessoal, é maravilhoso, né? Você ouvir isso do próprio Criador, tá? Que você foi fiel ali, tá, pessoal? É muito bom, mas isso a gente tem que desenvolver essa virtude, então. Por que temos que desenvolver essa virtude de lealdade dos valores, né, espirituais? Porque quando a gente estiver na presença de Deus, né, pessoal? A gente vai ouvir, então vamos ser coroados com a eternidade, vai ouvir dele. Muito bem, meu servo bom e fiel. Então, temos que ser um servo bom e fiel. Se você é servo, né? Porque tem muitos que querem ser senhores aí. Os pastores querem ser senhores, querem ser servidos, né? Não quer ser igual a Paulo, que foi chamado para servir a igreja, servir ao irmão, né? Ele quer ser autoridade, eu sou autoridade, vocês têm que obedecer. Entende, pessoal? É outro espírito, pessoal. Não é o espírito de Cristo essas pessoas estão passando. Não é, tá? De jeito nenhum. Aí ele fala, a fidelidade é testada em momentos de provação e dificuldade. Então, você vai ser testado, tá? Essa fidelidade. Você vem falando, eu amo o Senhor, eu sou espiritual, tá? Tá bom. Você tá falando, né? Então você vai ser provado, vai ter provação e dificuldade. Para provar se você é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas que creem em Deus enfrentam desafio
que pode abalar sua fé e compromisso. Então, frente a esse desafio, às vezes é a permissão da espiritualidade, para que ela mostre a fidelidade dela, em quem ela está crendo, se ela vai seguir mesmo ali na dificuldade, ou então na prosperidade, né? Ela vai se manter fiel à essência dela, aos valores. Ou ela, quando ganhar dinheiro, começar a estar no meio aí desse soberbo, ela não vai manter a humildade dela. E aí? Será que você permanece fiel, pessoal? Na dificuldade e também na abundância? Ou você se desvia? Entende? Aí ele fala, no entanto, é nesse momento que a fidelidade se torna mais significativa. Então, se torna mais importante, porque é aonde você vai demonstrar naquela dificuldade, né, que você acredita verdadeiramente no que Deus está falando. Aí ele fala, a perseverança em meio demonstra a profundidade da fé e a confiança em Deus. Então, você vai demonstrar que você está confiando na fé, na confiança em Deus mesmo. Vai mostrar uma profundidade da sua fé. Então, profundidade porque tem raiz, tem base. Então, sua base está no Cristo, nos apóstolos e nos profetas. Então, a sua profundidade está funda. Então, pode vir a tempestade e não derruba a casa. Então, essas dificuldades, às vezes, aparecem na nossa vida, pessoal, para mostrar a sua fé, que você tem uma fé imensa, uma profundidade, uma confiança em Deus inabalável. Tá? Aí ele fala, as escrituras nos ensinam que mesmo nas tribulações devemos permanecer fiel, pois Deus é fiel e nos sustenta. Então, mesmo ali, não, foi o que aconteceu com Jó, né, pessoal? Todo mundo conhece a história de Jó aqui da Bíblia. Você conhece a história de Jó, pessoal, da Bíblia? Né? Se você não conhece, dá uma lida lá, a história toda, né? Uma história de fé muito emocionante ali, tá? Mas isso aí, irmão Samuel, será que foi verdade? Então, quando você já começa isso, pronto, pessoal. Não, não, não. Você tem que pegar aquilo que é bom, pessoal. Não é se foi verdade ou não, se Jonas foi engolido pela baleia. Você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar a moral da história. O que é que aquela história queria passar para a gente, pessoal? O que é que você acha ali que está escrito na Bíblia, deixou aquilo? Para que deixou aquilo escrito? Qual é a moral que a gente tira dali? Então, é isso que você tem que olhar, tá, pessoal? Eu sei que a gente está aqui analisando tudo, tá? Mas não podemos ficar igual o pastor, não podemos ficar 100% dizer eu só vou crer naquilo que é 100%. Não existe isso, tá? A crença já é para você crer no invisível, em coisas que você não vê. Tá, pessoal? A gente não pode ser assim tão cético, tão, né? A gente não pode viver assim, tá, pessoal? Aqui. A gente foi estar vivendo aqui para a gente usar essa fé, essa habilidade que a gente tem, tá? Então, vamos ser fiel a Deus, né? Porque Deus é fiel e nos sustenta nesses momentos de dificuldade, de provação na nossa vida. Então, vamos ser fiel. Né? Não, mesmo no sofrimento ali, não, Deus está comigo, eu sei. Você tem que fazer igual a Jó. Ó, percebe? Não. As pessoas negam esse Deus aí, Jó, e morre logo e não vai ter nada, não. Não. Deus é fiel, eu confio nele, eu sei no que eu tenho crido, tá? Então você tem que ter essa fé de Jó, tá, pessoal?
Que não é fácil também, né, pessoal? Ele fala assim, mas não é fácil ter essa fé de Jó. Aí ele fala, quando decidimos ser fiel, tornamos consciente qual tomar decisão constante na inscrição da nossa existência numa história. Então, a gente fica mais consciente, então a gente está desperto quando a gente é uma pessoa fiel. Então, se você não é fiel à sua crença, aos seus valores éticos, morais, você está dormindo, você não está consciente. Está dormindo. Precisa acordar, tá? No momento certo você vai, você vai acordar aí, tá? E espero que você mantenha, quando acordar, mantenha essa confiança, para estar acordado, estar consciente, tá? Aí ele fala, história de uma amizade, de um relacionamento amoroso, de uma vida numa comunidade, de consagração espiritual. Então você vai se manter fiel a essas coisas, tá, pessoal? Quando você é uma pessoa fiel a Deus, você se torna consciente, então você se torna fiel a uma amizade, um relacionamento amoroso, então, seu cônjuge, né? A sua vida na comunidade, de consagração espiritual, então, aquele grupo que você tem ali, você vai ser fiel ali. Se eles estão também andando de acordo com o que Cristo, os apóstolos, né? Estão andando com esses ensinamentos, valores espirituais. Se tem alguém se desviando, vá sozinho, amigo, vá sozinho. Eu vou para o lado de cá. Tá, pessoal? Aí ele fala, a fidelidade é o modo de comportamento que nos situa no campo vivido com orientador. Então, a fidelidade é aquele modo de comportamento que você citou o tempo vivido como orientador, passado, presente e futuro estão ligados. Então, você está vivendo no aqui e no agora, tá? É aqui e agora, como é que eu estou agindo aqui e agora? Será que eu estou sendo fiel a Deus com essa minha atitude aqui? Tá? A gente lhe chama para fazer coisa errada, para você assinar, para ganhar dinheiro. E aí, você vai como você dizendo que é um espiritual como um cristão? Eu já vi muito acontecer isso, tá? E muitos cristãos, ó. Então, foi testado e ele não provou a fé dele, a fidelidade dele. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu vi acontecer isso com meus olhos. Mas é isso. Se você está dormindo, acontece isso, tá, pessoal? Tá? A gente não pode se deixar levar nada, a nossa valor e a nossa fé, por dinheiro nenhum, por nada desse mundo aqui, tá, pessoal? Isso é tudo ilusão, é passageiro. E é o que acontece com as pessoas, tá? Que estão dormindo, ela é iludida e a fé dela, ela joga na lama. E aconteceu isso com muitos líderes, tá, pessoal? Líder religioso aí já tá, se perdeu, tá, pessoal? Se ele está vivo, ele pode se arrepender e voltar para a frequência. Mas se morreu, aí só outra oportunidade, tá? Não tem jeito, tá, pessoal? Aí ele fala, a fidelidade nos faz... A fidelidade não pode fazer economia da promessa. Promessa de unidade, de edificação paciente por meio de gestos do cotidiano. Retornar a sentimento devia imprevisto. Então a gente não pode, tá, pessoal? Tem que colocar no nosso cotidiano essa nossa prática. Não pode deixar que a gente se desvie. Se a fidelidade não fala tanto, qualquer que seja a nossa convicção e atitude que nela precidimos, a construção paciente, laboriosa da nossa existência, como a existência voltada para o sentido, a plenitude, a completude que não ortogamos a nós mesmos, mas que compartilhamos com outros.
Então, se a gente não perseverar aí, tá, pessoal, nesse presente construção da nossa existência aqui, né? Se a gente não voltar para esse sentido de atitude, a gente tá fazendo o quê? O que é que a gente está compartilhando com os outros, pessoal? O que é que você está fazendo, pessoal? Por isso que eu pergunto toda vez aqui, né, nos meus vídeos, né? O que é que você está fazendo, pessoal? Tá? Isso conta, tá? Então, é isso, tá? Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Que já é 55 minutos, eu não posso passar disso, tá, pessoal? Porque senão vocês não assistem, fica muito longo também. Então, eu vou parar aqui, vou ali fazer uma merenda, tá? Você viu que até o soluço passou, tá? Tava com a dor nas costas aqui, passou, né? As dor nas costas estavam me dando até dor de cabeça. Passou tudo aqui agora, pessoal. Você vê que quando eu começo aqui, a frequência aumenta, tá? Eu tava sentindo uma dor nas costas, já foi, ó. Ó. Tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Mas eu vou ali fazer uma merenda, me fortificar. E daqui a pouco eu volto para continuar a segunda parte, tá certo? Então, até a segunda parte.